Olá, então vamos começar uma nova temporada da Clínica Reprofet, voltada mais para a parte de reprodução humana. Então hoje nossa convidada é a doutora Thais, que ela faz parte da Clínica Reprofet, ela tem seu consultório lá junto com a gente já há algum tempo. E eu ia pedir para você, doutora, conversar um pouquinho com a gente da sua história, o que te levou a fazer medicina, ginecologia, agora atuando nessa área da reprodução humana. Conta um pouquinho sobre você. Olá, doutor Fernando. Queria primeiro agradecer pelo convite. Obrigada. Então, sobre eu ter escolhido a medicina, foi assim, não foi uma coisa que veio de berço. Na minha família não tem ninguém que seja médico, mas eu sempre fui muito estudiosa. E eu gostava muito de estudar biologia, porque era uma coisa que me intrigava muito. Eu sempre ficava intrigada com como funciona o corpo, porque se você pensar, o corpo é uma máquina perfeita, né? Uhum. Então, sobre fisiologia, eu sempre fiquei muito intrigada com esse assunto. E isso me levou a escolher a área da medicina. Mas até aí, eu também, quando eu entrei na medicina, eu ainda não sabia exatamente que área que eu ia cursar dentro da medicina. E eu lembro no meu primeiro ano, que a gente teve uma aula de anatomia, e nessa aula de anatomia a gente tinha a dissecção do cadáver. E o nosso era uma mulher, e eu fiquei muito encantada quando a gente chegou na parte do útero, tubo, ovário, porque eu fiquei pensando, meu Deus, é aqui que é gerada uma vida, né? Então, foi aí que eu comecei a me encantar para ver como que funcionava as relações hormonais, como que funcionava a ovulação, ciclo menstrual. E então, foi aí que eu decidi partir para a ginecologia e obstetrícia. E pensando em tudo isso, eu também sempre fui muito ligada na parte de embriologia, divisão celular, formação embrionária. E então, dentro da ginecologia e obstetrícia, eu acabei indo para a área de reprodução. Quando eu comecei ginecologia e obstetrícia, eu achei que eu ia mais para obstetrícia. Mas depois eu percebi que eu tinha muito interesse nessa parte mesmo da formação do embrião, né? Que é a formação, a geração de vida, que até hoje isso me encanta, me intriga, porque eu acho tudo muito perfeito, é tudo alinhado, são várias coisas que vão caminhando, né? Na geração de uma coisa muito bonita, né? Muito mágica, né? É a coisa mais mágica, assim, que eu vejo acontecer. E você pensou assim que ia fazer medicina já com quantos anos? Com 12, 13, 14 anos? Quando Não, que... na verdade foi quando eu estava prestando vestibular. É. Eu sempre gostava muito de biologia, mas como eu falei que eu era estudiosa, eu também gostava de física, gostava de química. Eu gostava muito da área de exatas, né? Então, até cheguei a cogitar em fazer alguma coisa de administração, mas a biologia era mais forte, assim. Então, eu acabei indo para medicina e eu escolhi mesmo no meu último ano, né? Que era no meu terceiro colegial, na hora que eu fui prestar vestibular mesmo, que eu decidi que eu ia fazer medicina. A gente percebe, né? Você deve ser super estudiosa, né? Já entrou na Unifesp, fez toda a sua formação na Escola Paulista, fez residência lá. Então, assim, você contou também pra gente que quando você foi dissecar aquele cadáver, que por acaso, né, que a gente é sorteado com o cadáver, a gente não sabe se a gente vai pegar um homem ou uma mulher, e você já teve o privilégio, né, de cair uma, infelizmente, apesar de ser um cadáver, com todo respeito a ele, mas você se identificou olhando aquele útero. O que você imaginou quando você viu aquele útero lá, tão pequenininho, e nasceu uma criança de 3, 4 quilos? O que você imaginou? O que passou na sua cabeça naquela hora? Na verdade, eu vi a beleza do sistema reprodutor, porque eu achei muito bonito, né? Ele é pequeno, delicado e as tubas são, né, muito delicadinhas, então tudo aquilo assim me encantou. E eu pensei, nossa, como que isso daqui é capaz de gerar uma vida dentro dele, né? É, é muito assim, parece assim um mistério, né? Porque tudo tem que ser exatamente sincronizado, tudo bem delineado, e
tudo influenciado, assim, né? Então, a mãe passando os nutrientes para alimentar e desenvolver aquele bebê, né? Então, muito intrigante mesmo. São coisas, né, que surpreende a gente, né, que a gente faz ginecologia, obstetrícia, e daí você vê aquela criança crescendo dentro daquele útero, e depois, na reprodução humana, a gente teve um acesso de ver uma célula junto com a outra que vai formar um ser humano. Então, isso é magnífico, né? Então, assim, eu também passei por experiências semelhantes, e são, assim, são inusitadas, são encantadoras e que faz a gente cada vez ficar mais envolvido com essa parte da medicina, né? Mas eu queria que você também contasse a sua experiência um pouquinho para a gente sobre, assim, o que é atender, fazer um atendimento, a sua primeira consulta, não a sua primeira consulta, mas a primeira consulta do paciente na sua frente, com o sonho de ter um filho. Como que ele chega no seu consultório? O que você presencia no seu dia a dia? Então, hoje em dia, como eu sou especialista da área da reprodução, eu vejo que muitos pacientes já chegam com dificuldades, né, para engravidar. Geralmente esse é o meu público, um casal que já está chegando com dificuldade para engravidar, que às vezes já tentou fazer alguns tratamentos, que não deu certo. E assim, mas, apesar de esse ainda ser meu público principal, eu vi, principalmente logo depois da pandemia, um pouco de mudança nisso, porque hoje em dia está vindo algumas outras pacientes que estão vindo já para fazer uma preservação ou para fazer um check-up. Então, assim, porque antigamente eu acho que tinha muito preconceito. Se você ia num médico especialista de reprodução, era porque você já ia fazer tratamento, já era fertilização, e tinha, né, um peso muito grande nisso. E hoje em dia, assim, depois da pandemia, eu senti um pouquinho uma mudança desse movimento. Então, eu estou vendo que as pacientes, às vezes, agora estão chegando um pouquinho mais cedo. Mas, ainda assim, eu tenho um público que chega já com alguma dificuldade. Então, nessa primeira abordagem do casal, a gente colhe toda a história do casal. É muito importante a coleta de todas as informações, né? Tanto do homem quanto da mulher, como, assim, se for um casal também homoafetivo, a gente colhe todas as informações, a gente gosta que vá o casal, né, na consulta. E a gente vai pedindo todos os exames baseados em tudo que eles contam, e alguns exames de sangue, exames de imagem, né? Para o homem é muito importante a gente fazer o espermograma, fazer algumas dosagens hormonais. Para a mulher, a gente faz a pesquisa da reserva folicular, né? Para a gente saber como que está essa reserva de ovário. Um ultrassom transvaginal para ver a parte pélvica, ovariana, a parte uterina. E muitas vezes a gente faz também a pesquisa das tubas, através de alguns exames, como principalmente a esterossalpingografia, e a gente vai conduzindo e pedindo os exames conforme necessidade de cada casal, mas esses daí são uma pesquisa mais básica do casal, e quando precisa, alguns casais que já tiveram algumas perdas, tudo, a gente aprofunda essa pesquisa, pedindo a parte genética do casal, ou pedindo algumas pesquisas de algumas trombofilias, como a SAF. Então, a gente vai vendo pontualmente e depois esse casal retorna com a gente em consulta, trazendo o resultado desses exames para a gente poder fazer uma avaliação bem ampla, bem minuciosa, para poder fazer a indicação do melhor tratamento para esse casal. E eles já chegam lá já querendo o bebê, já querem um tipo delivery, né? Já querem o bebê pronto, né? Como que eles chegam lá no seu consultório? Eles acham que vai demorar muito tempo? Eles acham que esse tratamento é pronta entrega? Como que eles chegam no seu consultório no dia a dia deles lá? Na verdade, geralmente, assim, o perfil do casal é um casal ansioso, mas muitas vezes eles chegam com algumas dúvidas ou com algumas ideias que às vezes podem não ser tão
verdadeiras, porque eles acham que o tempo de tratamento às vezes é muito prolongado, que eles vão ter que usar muitos hormônios, que aquilo vai causar muita alteração, né? E nem sempre é dessa maneira, né? Tem muitas vezes que a gente pode, né, indicar alguns tratamentos que são considerados de baixa complexidade ou para algumas outras pacientes tratamento de alta complexidade. Mas, assim, um tratamento em média demora 1 mês, né? 1 mês só. 1 mês. Então, a gente, no tratamento de baixa complexidade, a gente faz o acompanhamento do ciclo, muitas vezes a gente estimula a ovulação, desencadeia a ovulação, e o casal, né, nos tratamentos do coito, eles têm relação programada, né, em casa, e na inseminação, a gente faz um processamento seminal e faz a gente transfere esses espermatozoides para dentro do útero. Nos tratamentos de fertilização, a gente também faz a estimulação ovariana, e aí, às vezes, na fertilização, às vezes pode demorar um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que formar os embriões. Às vezes a gente faz a transferência a fresco dentro daquele mesmo ciclo, ou muitas vezes, dependendo, a gente congela esses embriõezinhos e transfere no mês seguinte. Então, geralmente, alguns casais pode demorar 1 mês a 2 meses dentro do que está programado para eles. Mas uma informação importante que a gente sempre fala para o casal, que mesmo nos tratamentos de alta complexidade, o resultado não é 100%, né? Na medicina, a gente nunca fala de 100%. Então, eles têm que saber que, às vezes, a repetição do tratamento é super importante. Então, o casal acha que, se eles vão fazer um tratamento de alta complexidade, que isso é uma garantia de que vai dar certo. E não é, né? A gente tem as nossas condições, tem as condições do casal e as condições, né, dos tratamentos, tudo para... e com as nossas taxas de sucesso, dependendo do diagnóstico, mas principalmente da idade da paciente. Certo. Quando chega no seu consultório, chega o casal, né? Chega o homem e a mulher. Como é que é a sua abordagem? O que a senhora sente desse homem? Ele chega feliz que ele vai ter que fazer um espermograma? Como que você vê essa reação masculina? Eu sempre brinco, eu prefiro tratar 10 mulheres do que um homem, porque eles fazem muita relação de ser pai com a parte de ser mais homem e menos homem. Como você vê isso, seus pacientes que chegam no seu consultório, a reação do homem? Então, muitas vezes eu percebo que a mulher que faz muita investigação e muito do tratamento, a mulher que é submetida, né, aos tratamentos e às investigações, e como se o homem não fizesse parte disso, né? Então, a gente tem muitos casais que é tudo colocado muito em cima da mulher, né? E toda, por exemplo, a culpa, que não é culpa, mas é colocado em cima da mulher, que é a mulher que não consegue engravidar, que é a mulher que tem que fazer os exames, que é a mulher que tem que se submeter ao tratamento. Então, ainda tem um pouco desse tabu, que também eu vejo que está sendo quebrado, mas ainda assim tem muito tabu em cima da mulher, né? E o homem, muitas vezes, ele fica... se a gente pede alguns exames, eu tenho vários pacientes que não querem fazer o espermograma ou que não querem coletar os exames porque eles acreditam muito que é a mulher que tem que fazer tudo isso. Mas eu tenho também um outro lado. Eu tenho alguns pacientes que são super participativos, que são companheiros, que fazem eles muitas vezes, a maioria não gosta de coletar o espermograma, mas eles coletam quantas vezes forem necessárias. Então, eu tenho assim, né? Tem alguns casais hoje que já estão mais maduros, conscientes e mais dividindo a responsabilidade com a mulher, tanto da investigação quanto do tratamento. A gente observa isso, né, que com a mudança do mundo, das mídias e todas essas coisas, os homens estão, parece que, se abrindo um pouquinho mais em relação à paternidade. Eu sempre brinco, a gente fala, eu falo assim para as pacientes, a mulher nasce mãe e o homem torna-se pai, né?
Mas a gente percebe que atualmente a aceitação do homem participar mais desses tratamentos cada vez está sendo maior. Já tive casos em que o homem chega o casal no consultório e eles falam o seguinte: eu vou esperar primeiro todos os exames da minha mulher, depois eu faço o meu. Eu brinco com eles, andorinha só não faz verão, eu preciso da sua sementinha também, saber conhecê-la. E eu acho assim, fica uma dica, né, para os homens, tá certo? Que hoje a gente respeita muito o fator masculino. A gente sabe, apesar da mulher ser muito mais agredida com exames, com diagnóstico, com tudo isso, mas nós compreendemos que para o homem fazer uma coleta de sêmen transgride tudo que é do emocional dele. A gente sabe que ele se sente muito mal em fazer essa coleta, parece que o mundo está olhando para ele, tá certo? Mas fica a dica aí, se a gente tem problema de tireoide, tratamos a tireoide. Se tem um problema no dedo, tratamos o dedo. E se o nosso espermatozoide está um pouquinho mais lento, vamos tratá-lo também. Mas vamos continuar com a doutora Thais aqui, que ela tem muita coisa para falar para a gente ainda hoje, né? Então, daí você fez, né? Você fez a primeira abordagem, fez a consulta dele, você pediu os exames e chegaram os exames. Como que você aborda esse casal, falando do tratamento, falando do tempo, mostrando estatística, mostrando a chance? Como que eles aceitam tudo isso? Eles desaparecem falando que não vão fazer mais nada? Ou eles voltam muito rápido? O que você observa no seu dia a dia? Na minha consulta, né, os casais, os pacientes que já passaram comigo já sabem mais ou menos como que eu converso com eles. Porque eu tento deixar a conversa bem leve e eu tento fazer eles participarem e entenderem sobre o diagnóstico e sobre a conduta. Então, eu não deixo como uma coisa unilateral ou autoritária, falando, é isso, tem que ser desse jeito, dessa maneira e vai ser assim. Não, eu faço eles participarem até da tomada da decisão, para eles entenderem como que funciona o processo. Então, aqui, se tiver algum paciente meu assistindo, vai lembrar dos meus desenhos, que eu adoro desenhar. Eu desenho o útero, a tuba, o ovário, desenho o espermatozoide, desenho tudo para explicar para eles onde que está o problema, o que a gente pode fazer para ajudar tudo isso, como fazer, e aí eu converso com eles sobre os tipos de tratamento disponíveis para eles. Né? Então, aí, geralmente, eu até viro a folha, coloco os tipos de tratamento, explico qual é a função de cada tratamento, o que eles se beneficiariam em relação a cada tratamento e mostro as taxas de cada tratamento, porque, às vezes, o casal pode ter mais de uma opção de tratamento. Então, para eles entenderem e eles compreenderem tudo o que está acontecendo e ajudarem na tomada de decisão. Porque daí eu sinto que fica mais leve e geralmente eles aceitam melhor daí escalonar às vezes o tratamento para cima. Porque se você já chega para um casal e fala, é fertilização e ponto, e não explica o porquê que teria que ser fertilização, tudo, às vezes eles realmente saem e não voltam mais, né? Porque se você não entende o que está acontecendo, você não aceita muito bem, né? Nem o diagnóstico, nem o que tem que ser feito. Então, eu acho importante fazer a participação do casal dentro da escolha do tratamento. E então esse casal, geralmente, eu abordo tudo isso com eles, e aí eu até tenho também minhas folhinhas de planner, né? Que também todas as pacientes que fizeram tratamento comigo, ou que fazem, elas sabem das minhas folhinhas, tudo, porque geralmente os casais ficam muito ansiosos em relação a datas, como vai funcionar, o que eu vou sentir, o que vai acontecer, como que vai ser. Eu vejo que os casais ficam muito ansiosos com isso. Então, geralmente, eu faço um planner, coloco as datas que ela vai precisar fazer ultrassom, datas que eu tenho a previsão de que vai ser o dia da coleta, o que vai ser cada dia, seu marido colhe sêmen aqui, a gente deixa 5 dias o embriãozinho aqui. Então, eu vou meio desenhando com ela e explicando, desenhando mesmo, escrevendo.
E aí, depois, as pacientes geralmente levam todas as anotações, levam tudo. A medicação, muitas vezes eu mostro para elas, né? A gente tem os modelinhos das medicações, os mostruários, mostro a medicação, explico para ela do que tem a medicação, o que ela pode sentir com as doses das medicações, né, com o tratamento. E eu sinto que dessa vez que elas vão se sentindo muito mais seguras à medida que elas vão entendendo. Elas vão entendendo, participando, e isso deixa elas muito mais seguras. Então, aí eu vejo muitas vezes depois o casal retornar para realmente dar o start e iniciar o tratamento. A maioria dos casais, né, como geralmente eles querem fazer um tratamento de baixa complexidade, igual eu falei, tem casais que às vezes podem realmente optar, às vezes eles podem ter mais de uma opção de tratamento, mas infelizmente não são todos, né? Tem alguns casais que a gente precisa ir para um tratamento de mais alta complexidade. E alguns casais se assustam um pouco com isso, né? E eles falam, mas não era o que eu queria, a minha ideia era engravidar naturalmente, não é uma coisa assim que eu gostaria que fosse assim, eu imaginei minha maternidade desse jeito. E eu sempre sou muito aberta com o paciente, às vezes eu até compartilho algumas questões que eu vivi também, né, na minha maternidade, e eu falo assim, eu sei que às vezes as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente quer. A gente tem vários obstáculos na nossa vida. E o que define a gente não são os obstáculos que são impostos, mas o jeito que a gente lida com esses obstáculos. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você vai desistir? Você vai deixar para lá? Ou você vai lutar pelo que você acredita? Porque se você não lutar, você nunca vai saber onde você consegue chegar. Então, vou falar, e é uma frase que eu sempre falo também, que eu não falo que vai ser fácil, muitas vezes não vai ser. É um tratamento que, assim, financeiramente não é barato, é um tratamento que tem uma demanda emocional, é um tratamento que precisa da dedicação de vocês. Então, eu sei que pode não ser fácil, que às vezes a gente vai precisar de uma, às vezes a gente vai precisar de duas, às vezes a gente vai precisar de 3, às vezes a gente vai precisar de 4 tentativas, não sei. Pode não ser fácil, mas uma coisa eu te digo, vai valer a pena. No final, vai valer a pena. Então, é uma coisa que eu sempre falo muito para o paciente e, às vezes, acabo também compartilhando depois alguns aspectos mesmos da minha vida para mostrar que as coisas são, assim, igual eu falei, não são exatamente do jeito que a gente quer, mas que a gente também, se a gente lutar, às vezes a gente consegue chegar lá. Vocês viram tudo isso que a doutora Thaís está falando, né? É cheio de emoção, né? A gente vê ela transbordar essa emoção no serviço que ela atua constantemente, né? Então, ela faz com muita intensidade e o carinho que ela aborda isso, e o respeito que você tem pelo paciente, isso, assim, envolve a gente, né? Sabendo que você, né, tem carinho, que o paciente não é mais um para você, ele tem uma identidade, você respeita, você quer levar a esperança, mas você quer colocá-lo dentro de uma realidade também. Porque a gente não vende sonho, a gente vende o serviço que a gente faz com maior carinho e dedicação, né? Eu queria pegar mais um ganchinho em tudo aquilo que você está falando, Thaís, também no estilo de vida do paciente. Você chega a conversar com ele sobre o estilo de vida, se ele come muito, se ele fica muito no celular, como é que está a relação dele, ele troca a relação sexual por ficar olhando horas no celular, como é que você aborda esse assunto com o seu paciente, no seu dia a dia? Não, a gente fala bastante também sobre isso na consulta, porque eu acho que é um envolvimento amplo, né? A gente tem que fazer uma abordagem um pouco holística, né, de todo o tratamento. E eu sempre converso com eles sobre a importância da alimentação na fertilidade, a importância de se alimentar bem, de estar bem de saúde, a importância do exercício físico, a importância do alívio do estresse,
né? Então, assim, eu não vou falar para alguém, não fique estressado, não tem como. São coisas do dia a dia. Mas a gente precisa fazer algumas coisas para aliviar tudo isso, né? Então, assim, o exercício físico alivia muito o estresse, ou tem, às vezes, algumas coisas que o paciente gosta de fazer que também alivia, né? Então, às vezes, ele gosta de viajar ou ele gosta de assistir um filme, né? Eu tenho alguns casais que, às vezes, também eles ficam muito conectados na parte de, por exemplo, de nutrição, e aí eles fazem umas dietas muito restritivas. E alguns casais chegam muito estressados lá porque estão com uma dieta muito restritiva ou eles têm medo de comer alguma coisa que isso vai tirar a fertilidade deles. E eu falo, não é assim, né? Então, assim, não é que você não possa fazer, mas você tem que ter sabedoria de fazer tudo com moderação. E então, porque também quando a gente fica muito estressado ou quando a gente restringe muitas coisas que a gente gosta no dia a dia, mesmo que seja um doce, alguma coisa assim, isso causa muito estresse, libera muito cortisol. E a gente sabe que o organismo inteiro é uma relação hormonal. E essas relações hormonais, elas podem prejudicar a parte da fertilidade também. Então, a liberação de muito cortisol, né, atrapalha todo o funcionamento do hormônio. São coisas, né, do estilo de vida nosso, ele repercute muito. Me lembra muito um professor meu que ele até falava o seguinte: quando os maridos partiam para a guerra, as mulheres paravam de menstruar. Quando eles apareciam na esquina, elas menstruavam. O que quer dizer isso? Que o meio ambiente interfere em todo o nosso ciclo hormonal, né? Então, assim, quero te agradecer muito a presença de hoje, tá certo? Você trouxe muitas coisas que todos os nossos ouvintes aí, espero que tenha visto todas essas dicas que a doutora Thais trouxe, né? Nós vamos deixar aqui o contato dela com vocês podem mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, tá? Pode se inscrever no nosso site, nas nossas mídias e acompanhar a gente. Então, a gente vai deixar essa mensagem aí para vocês de agradecer de vocês terem participado desse podcast nosso, e vão ter muitos, tá? Esse é praticamente a nossa nova temporada, mas essa nova temporada está cheia de emoções e cheia de dicas para vocês acompanharem e também para vocês tirarem as dúvidas. Nós não temos nenhuma relação com a parte médica com o paciente. Vocês podem acompanhar com seus médicos, mas a gente vai tentar tirar as dúvidas, esclarecer, trazer as coisas mais inusitadas que existem, trazer tecnologia, trazer o que existe de mais moderno da parte de reprodução humana nessa nova temporada nossa, nesse novo podcast. Fiquem com a gente, curta, né, e se inscreva e deixe seu like, não sei se é assim que fala.